Irmãos, bom dia. Vamos dar início a mais uma aula de Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos tratar das lições 23 e 24 da revista As Grandes Doutrinas da Graça, volume 2. Nos estudos anteriores, nós falamos de questões teológicas sobre o culto. Agora vamos dar mais ênfase aos aspectos práticos do culto cristão. Quais são os seus requisitos, elementos e características indispensáveis ao culto? Assunto que ainda demanda muitas dúvidas. Dificilmente nós vamos encontrar duas igrejas que tenham exatamente a mesma formulação litúrgica, ainda que pertençam à mesma denominação. Então, em alguns cultos, em algumas igrejas, o culto é cheio de pompas e rituais, em outras, o culto é marcado pela simplicidade e rapidez. Em algumas, você observa que tudo parece improvisado, do início ao fim, procuram estar aí sob orientação do Espírito, como dizem. Em algumas ainda, tudo é rígido e nada pode ser mudado, parecendo aí que foram ensaiados há meses. Em algumas você observa que o culto é basicamente louvor, em outras somente ministração da palavra. Em algumas tem danças e teatros como parte do culto. Diante dessas peculiaridades fica a pergunta: qual o modelo de culto que agrada a Deus? Dito isso, e só que antes de entrarmos aí propriamente no quesito dos elementos de culto, vamos tratar de alguns conceitos que são os requisitos para o culto. E o que são, ou quais são esses requisitos? São coisas, irmãos, que são coisas aí que Deus requer do adorador, de mim, de você, e para que esse possa ser aceito. São requisitos básicos para o culto e que sem eles você percebe que o culto não será aceito, independente da ordem que eles forem colocados. E aqui o autor, o pastor Leandro, ele não listou todos os requisitos considerados essenciais, somente os mais urgentes aí para os dias de hoje. O primeiro requisito é a santidade. No Antigo Testamento, a questão da santidade como pré-requisito fundamental à adoração se expressa principalmente a partir da questão do termo impuro. A impureza, ela desqualificava o adorador para o seu encontro com Deus. Certas práticas comuns, como, por exemplo, cuidar dos mortos, ou então dar à luz, entre outras, eram inevitáveis ao ser humano e caracterizavam impureza. E por que essa exigência? Essa exigência era para que o povo de Deus entendesse, meus irmãos, que não poderia se aproximar de forma irreverente ou presunçosa diante de Deus, sim, de forma desqualificada, né? Em segundo lugar, ela também servia para que Israel entendesse que era um povo completamente diferente de todas as outras nações, porque somente um povo ali separado para Deus poderia praticar a adoração ao Deus Santo. Trazendo para os dias de hoje, nós entendemos que não há como chegarmos à presença de Deus se os nossos motivos e também os nossos atos externos não são santos e puros. Deus exige santidade completa. Portanto, irmãos, toda a nossa vida ela deve ser santa, seja em pensamentos ou seja em ações. A santidade de Deus ela precisa nos afetar de tal modo que não nos apresentamos diante dele descuidadamente, mas que sejamos tomados de total referência. Como está em Jó, ele diz que eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Nós devemos demonstrar reverência e suplicar quem é a sua graça, a fim de que ele nos habilite a lhe prestar culto aceitável. Conforme vemos em Isaías 1,13, Deus não está disposto a aceitar iniquidade associada ao ajuntamento solene.
O segundo item aí dessa lista de requisitos é a necessidade de mediação de Jesus Cristo. Aí, quando a gente fala em santidade, não tem como pensar no mediador que é Cristo, né? Nós sabemos que nunca alcançaremos o padrão de santidade exigido por Ele, embora por isso não devamos também relaxar nessa busca. Por isso que Deus providenciou um mediador. Nossa condição é que não podemos permanecer um instante sequer sem a presença de Deus, sem intermediação de Cristo. Em 1 Timóteo 2,5, nós vemos que Jesus é mediador porque representa tanto a Deus quanto aos próprios homens, uma vez que na pessoa de Jesus Cristo convivem tanto a natureza humana, em sua perfeição, quanto a sua natureza divina. Nós somos aceitos por Deus em Jesus e não podemos, portanto, nos apresentar diante de Deus sem Jesus. Outro texto que melhor esclarece bem essa questão está em Hebreus. Hebreus 13, dos versos 15 ao 21, a palavra de Deus nos diz o seguinte: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. Rogo-vos com muito empenho que assim façais, a fim de que eu vos seja restituído mais depressa. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Assim, irmãos, o nosso culto, que em si mesmo não teria qualquer valor, se torna algo grandioso, sublime, quando mediado por Jesus Cristo. Irmãos, o nosso terceiro ponto, a necessidade de preparo. Irmãos, da mesma forma que aprendemos aí que a adoração não é uma atividade meramente subjetiva, mas um encontro real de Deus com o seu povo, entendemos que o preparo ele se torna algo essencial para o culto. O preparo ele toma tempo, expressar amor toma tempo, expressar devoção toma tempo, ou seja, é necessário tempo para expressar adoração e para nos colocarmos sob completa submissão a Deus. E o pastor Leandro ele traz aqui na revista uma citação do teólogo John Owen. John Owen ele viveu ali há mais de 400 anos, né? Ele é do século XV, 1600, mais ou menos. Do século XVII, que é 1600, isso mesmo. Por volta de 1640, 1650. John Owen, ele afirma o seguinte, que muitos são negligentes, não preparam suas mentes para receber as bênçãos que são as promessas do amor de Deus, nem se achegam a uma expectativa de que elas lhes serão comunicadas, não fixam corretamente ali sua fé sobre essa verdade. E qual é essa verdade? Que essas santas administrações e deveres foram determinadas por Deus antes de qualquer coisa, como o caminho e o meio de transmitir o seu amor e o senso desse amor às nossas almas. Daí origina-se mornidão, a frieza
e a indiferença para com os deveres da santa adoração que vão aumentando entre nós. O pastor Leandro ele nos traz aí mais um alerta de que isso realmente pode acontecer. As coisas podem se tornar tão rotineiras a ponto de domingo após domingo estarmos na igreja, mas nada acontecer conosco. Não há preparo, não há expectativa, não há bênção. E aqui não é uma bênção no sentido de receber algum benefício físico. A bênção aqui é a própria presença de Deus. Irmãos, o culto público é apresentado pela igreja como o corpo de Cristo. A característica marcante do corpo é que se constitui de membros que fazem parte um do outro e que são submissos à cabeça que é Cristo. Ou seja, tudo no culto envolve comunhão. Se não houver comunhão, se não houver essa ligação entre os membros e a cabeça, e também em relação aos próprios membros entre si, não há culto. Paulo incentiva os crentes a aceitar um ao outro. Isso você encontra em Romanos 15, 7. Encontra também, Paulo nos ensina também a amar uns aos outros, como está lá Efésios nos capítulos 4 e 5. Não julgar um ao outro, como está em Romanos 14 e 19. Então, muito embora o texto de Romanos que nós citamos aqui, os textos não estejam aí falando especificamente do culto público, ele fala de algo que é necessário para que Deus seja glorificado. Os irmãos devem estar em perfeita sintonia. Por isso, entendemos que a comunhão com Deus e com os irmãos é fundamental para que o culto seja aceitável a Deus. O requisito da comunhão, é o requisito de número 4, ele está também implicitamente ligado com o requisito 5, que é a necessidade de humildade. Muitas vezes nós não temos a humildade suficiente aí para praticar essa comunhão. O orgulho toma conta, sim, do crente e devemos lutar contra isso. Quanto à humildade, essa característica também que não poderia ser mais própria por parte do que se achegam a Deus, vejamos essa passagem de Isaías 57:15. Olha só que lindo. Alto e sublime, que habita a eternidade, cujo nome é santo. Esse, irmãos, é o senso de grandeza aí que os adoradores devem ter em relação ao adorado, sabendo que ele ultrapassa o próprio entendimento. Nós devemos entender que não nos apresentamos diante de Deus confiados em nossos próprios méritos, mas no nome dele, né, e pelo sangue dele, que nos incentiva a ter intrepidez para entrar no Santo dos Santos, como está lá em Hebreus 10:19. Nós, como adoradores, precisamos aí ter essa consciência que, distanciados da graça de Cristo, que nos habilita, não podemos oferecer adoração a Deus. Por isso, a humildade é elemento essencial ao culto. Oferecemos nossos dízimos ao Senhor, na verdade, apenas devolvemos, né, a parte daquilo que o próprio Deus já nos concedeu. E também, além dos dízimos, quando oferecemos nosso louvor, nosso cântico, não temos que nos orgulhar, pois apenas estamos cumprindo a função que é nossa, que é de louvar a Deus. Irmãos, conforme está escrito em João 4:24, Jesus diz que Deus é Espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Por isso, todo o formalismo, no sentido pejorativo da palavra, ele é condenado na adoração. Ou seja, cultuar a Deus de forma rotineira apenas porque se tornou costume não é adoração, de maneira alguma. Antes, é uma abominação diante do Senhor. Por isso, o que importa no culto é o verdadeiro conteúdo da adoração, que é glorificar a Deus de todo o coração e com toda a alma. Isso, além de significar elemento de sinceridade, o que é requerido dos adoradores também, significa que a adoração deve estar em ordem com o que o próprio Deus tem prescrito.
A partir do Novo Testamento, nós percebemos que o que menos importa na adoração pública é o local. A gente fala aí do quesito da formosura, né? A preocupação é com a qualidade da adoração. O nome de Deus já foi adorado de modo perfeito, mesmo nas catacumbas da igreja primitiva, escondidos em casas, em cavernas e em outros lugares aí provisórios ao longo dos séculos. Interessante aqui, irmãos, o que o autor nos mostra, que todo o ornamento que cause distração deveria ser evitado na igreja. Ou seja, pela questão estética, um ritmo de instrumento, a entonação perfeita de um coral, qualquer outro recurso estético, como uma luz colorida que vem de um vitral, tudo isso não pode ser confundido ali com um verdadeiro espírito de adoração. Por outro lado, também não significa que vamos excluir aí da igreja todo e qualquer objeto que seja belo ou simbólico. O santuário, os móveis do Antigo Testamento, por exemplo, eles foram feitos segundo o modelo dado pelo próprio Deus, como você pode consultar aí no livro de Números, capítulo 8, verso 4. Assim também como as belíssimas roupas dos sacerdotes da época, que tinham pedras preciosas, ouro, nós entendemos que o lugar e os acessórios de adoração da igreja, eles devem ser de acordo com as suas possibilidades. Podem ser belos, podem ser simples. Entretanto, o que esse belo se caracterize pela dignidade, pela sensibilidade e pela simplicidade que Deus exige. A Escritura, ela ordena o povo de Deus para adorá-lo na beleza da sua santidade. Salmo 29, verso 2. Quando a igreja entende a santidade de Deus, entende a obra divina de restauração ao ser humano decaído, ela está preparada para contemplar ali a formosura da adoração. Concluindo a primeira parte, irmãos, nós devemos entender que para que o culto seja aceito por Deus, ele precisa ter as características que a Bíblia diz que ele tem. Porém, a Bíblia não deixou claro como deve funcionar cada detalhe agora no Novo Testamento. No Antigo Testamento, por sua vez, estava muito mais claro, pois os rituais realizados, eles estavam prescritos ali detalhadamente. O fato, irmãos, é que o fato de Deus não prescrever como deve ser o culto no Novo Testamento já indica que ele deseja algo muito mais simples. Ou seja, todo o tipo de ritualismo, o excesso, ele deve ser deixado de lado. Devemos privilegiar a clareza, a espiritualidade, a alegria e a referência ao fato de que as igrejas terem liturgias diferentes umas às outras não significa que apenas uma delas esteja certa, desde que os princípios básicos sejam seguidos para que haja ação do Espírito, para que a palavra não seja desrespeitada, sendo tudo isso agradável ao Senhor e profundamente edificante para os homens, não havendo abusos, não havendo irracionalidade no culto, haverá sim o verdadeiro fervor e a devoção que são próprias das pessoas redimidas. Agora, meus irmãos, devemos pensar nos elementos que são indispensáveis ao culto verdadeiro e vamos buscar isso na palavra de Deus. Porém, o Novo Testamento ele não nos oferece um modelo específico de liturgia para que possamos identificar os elementos que compõem a liturgia bíblica, como consta ali no Antigo Testamento. Entretanto, a partir de diversos estudos da palavra de Deus, podemos chegar a 4 elementos que são comuns ou básicos na liturgia bíblica: a instrução pela palavra, né, a Bíblia, a oração, o louvor e a Santa Ceia. Nós precisamos ainda considerar as atitudes de gestos e posturas que são descritas pela Bíblia na adoração. E como primeiro elemento, a instrução, nós temos que desde o começo, a instrução, o ensino,
foi um elemento vital para a vida da igreja cristã. Deus nos deu as Escrituras como um propósito de ensinar o povo e trazer maturidade. Isso você encontra em 2 Timóteo, no capítulo 3, 2 versos 16 e 17. O ensino, ele é antídoto contra a falsa doutrina. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 3. E produz amor entre os crentes. Está lá em 1 Timóteo, no primeiro capítulo, no verso 4. E nutrição espiritual. Veja você já consultando ali no verso 6. Entre todas as atividades realizadas no culto, o ensino ou a pregação da palavra, ela é a mais necessária. Entretanto, irmão, é necessário que o expositor da palavra de Deus seja fiel ao que a palavra ensina, justamente para repassá-la e aplicá-la aos seus ouvintes. Infelizmente, no mundo moderno, a pregação tem perdido o fascínio que exercia no passado. Muitos a consideram ultrapassada, especialmente depois do surgimento aí da TV e da multimídia, de mídias sociais, dos vários canais de mídia eletrônica. Aqueles que colocam outros meios no lugar da pregação, como dramatização, música e outros meios de culto no lugar da pregação, deveriam levar em conta que Deus intencionalmente ele escolheu uma mensagem e também uma metodologia que a sabedoria deste mundo considera como loucura a forma com que nos foi deixado o escrito, né? Como nos foi deixada a instrução. Como segundo elemento de culto, nós temos a oração. A oração ela é uma das principais práticas e as mais comuns enfatizadas pela Bíblia. Jesus orou muitas vezes durante seu ministério e a igreja primitiva adotou justamente o modelo instituído por Jesus. A oração dominical, Pai Nosso, você encontra bem conhecida em Mateus 6:9 ou em Lucas 11, versos 2 e 4. Essa oração ela enfatiza o relacionamento entre nós e Deus. Olha só, fazendo uma breve exegese aí da oração do Pai Nosso. Quanto ao relacionamento entre nós e Deus, Pai Nosso, né, preocupa-se também com a glória de Deus em primeiro lugar. Teu nome, o reino, tua vontade. Reserva espaço também ali para as nossas necessidades físicas. O pão nosso de cada dia, o pão de cada dia, contempla também as nossas necessidades espirituais. Perdão, tentação, mal. Não nos deixes cair em tentação, livrai-nos do mal. E reconhece também a absoluta soberania de Deus, o teu reino, o poder e a glória para sempre. Um culto autêntico, ele não omite qualquer uma dessas questões. E em seus momentos de oração, ele procura ali manter o equilíbrio entre petições e agradecimentos. Portanto, meus irmãos, a oração ela deve ter um papel preponderante na adoração, sendo o meio pelo qual agradecemos, pedimos, intercedemos, exaltamos o nome do Senhor. Como continuidade, além da oração, nós temos o louvor como terceiro elemento do culto. Nós sabemos que tudo que se faz no culto é um louvor ao Senhor. O louvor no sentido de cantar. O louvor ao Senhor é uma das maiores características que enfatizam a piedade na Bíblia. A sistematização do louvor ela é atribuída ao rei Davi. A sistematização do louvor no tempo dos israelitas, né? E também Davi compôs, você sabe, nós sabemos, muitos salmos. Foi seguido ali também por Asaf, pelos filhos de Coré, entre outros. No Novo Testamento, nós encontramos muitos fragmentos de hinos que descrevem a redenção de Cristo. Claro, alguns deles cantados aqui na nossa igreja. Também há cânticos que falam do ser de Deus e de sua vinda, tanto quanto a sua obra criadora. Portanto, irmãos, fica claro que os crentes na Bíblia eles gostavam muito de cantar. Os principais textos que encontramos no Novo Testamento para cânticos são Colossenses 3,16. Habite ricamente
em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações. E em Efésios 5, 19, em paralelo, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. O pré-requisito para o louvor, meu irmão, é o conhecimento da palavra. E aqui é interessante, porque somente quando se conhece a palavra que se pode louvar a Deus como ele quer ser louvado. Então, meu irmão, um recado para você que faz parte daquele grupo que só participa do louvor quando é escalado pela tua igreja, pela equipe, é bom repensar a sua atitude. Pois como é que você vai louvar se não está congregando, não está acompanhando as pregações, não está acompanhando os ensinos da escola bíblica, ou orando, ou deixando de orar com os irmãos nas reuniões de oração? Será que você realmente está preparado para louvar a Deus no culto público? Pense nisso. Então, o mais importante não é se a música é dirigida por um organista apenas ou por um conjunto aí de 200 vozes. O que importa é se há consagração, santidade e biblicidade. Como quarto elemento, nós temos aí de culto o sacramento da Santa Ceia. A Santa Ceia ela vem da igreja primitiva, onde nos foi ensinado que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Isso significa que a ceia era celebrada regularmente. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele nos admoesta sobre os cuidados ali que deveriam ter respeito à ceia do Senhor, dando a entender que faziam isso sempre. Calvino, ele cria que a ceia deveria ser realizada pelo menos uma vez por semana. A igreja anglicana, por sua vez, tanto quanto Lutero, mantiveram a ceia todos os domingos. Por isso a Santa Ceia poderia fazer parte de todos os cultos públicos da igreja. Né? De qualquer modo, a Santa Ceia realizada uma vez por mês, ela deve ser um momento muito especial de comunhão com Deus e de renovação de forças espirituais. Ela tem o seu lugar no culto como um momento mais especial, pois através de uma cerimônia bastante simples, o Senhor nos demonstra as suas insondáveis riquezas que nos transmite sua graça. Que eu vou resgatar aqui do livro do Adão Carlos Nascimento e Alderi Souza de Matos. É um livro bem conhecido da igreja, quando do curso de liderança. O livro é esse aqui, você sabe, você conhece. O que todo presbiteriano inteligente deve saber. E ele fala especificamente da Santa Ceia. Ele nos diz o seguinte: a ceia do Senhor tem como objetivo fortalecer espiritualmente os crentes e manter a unidade da igreja. Os crentes comungam recebendo juntos o emblema do corpo, partido do Senhor e bebendo do vinho, o símbolo de seu sangue derramado, significando com isso que lhe cumpre como igreja pensar unanimemente na fonte, Cristo, de onde promana a salvação. Pois, meus irmãos, nos aproximando aqui já do final da aula, da conclusão, nós temos um quinto item ou elemento de culto que o nosso autor, pastor Leandro, coloca na revista, que são gestos e posturas. Eles não são aí elementos essenciais ao culto como os outros elementos expostos acima, porém eles sempre fizeram parte do culto desde o Antigo Testamento e, portanto, eles devem ser considerados aí quanto a elementos de culto, né? A cultura do homem oriental sempre foi rica em gestos pelos quais expressava sentimentos e acrescentavam força às palavras. Dito isso, nós temos abundante testemunho na Bíblia de alguns gestos e posturas que denotavam ali reverência ao Senhor. Neste momento, nos interessam os gestos e posturas diretamente ligados
com a adoração bíblica. E quais são? Prostrar-se, curvar-se, ajoelhar-se, permanecer de pé. Abraão, ele permaneceu em pé, né? Ato muito comum que você encontra, algumas, além de ajoelhar-se, levantar as mãos. Hoje, praticamente, muitas pessoas levantam as mãos nos cultos, no momento de louvor ou em oração. Isso não faz mal. Algumas igrejas batem palmas, outras não. E bater palmas, ele tinha várias vertentes no Antigo Testamento, tanto como reprovação ou quanto aprovação em algumas celebrações. Bater palmas na Bíblia também fazia às vezes parte de protestos, né, que você pode encontrar em algumas citações. Você está com a sua revista aí, você pode consultar e buscar essas referências. Dançar também faz parte desses gestos, tocar instrumentos. Então, meus irmãos, essa questão de elementos dos cultos, a igreja ela precisa colocar em prática o exercício do amor cristão, que ajuda a solucionar ali as divergências que não são tão importantes. Divergências, elas sempre vão surgir enquanto gostos pessoais estiverem envolvidos. Muitas vezes até é difícil identificar quando nós mesmos estamos querendo ser bíblicos ou apenas defendendo as nossas preferências pessoais. Por isso, o critério do amor utilizado por Paulo em algumas de suas cartas, ele se faz sempre necessário. O amor, ele visa a edificação e não a divisão. O amor, ele busca ele não busca o proveito próprio, antes o bem comum. Dessa forma, em que questões não essenciais, que não estão explícitas na Bíblia e que não envolvem a majestade de Deus ou o próprio caráter do cristão, como Calvino sugere nas Institutas, não precisamos ser excessivamente rígidos quanto a isso. Calvino, no estabelecimento da ordem de culto, realmente não foi ali dogmático, pois ele entendia que muitos detalhes poderiam ser modificados a critério da congregação, mas jamais ele esteve disposto a tolerar abusos, né? E para encerrar, meus irmãos, eu deixo aqui um ensinamento que me foi repassado pelo nosso pastor, reverendo Fabiano de Oliveira Santos, enquanto aqui na congregação do Horizonte Azul. Ele sempre dizia que, na dúvida, meu irmão, pondera e usa a lei do amor. E é isso, irmãos. Encerrada a aula, a minha oração é para que Deus nos abençoe e nos guarde para que possamos continuar louvando e glorificando o seu santo nome. Que Deus nos abençoe. Bom domingo.